Olá, amigos! Vamos continuar nossos estudos da Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais. Agora nós estamos indo para o capítulo 3 e esse capítulo é sobre a raiva. E é um capítulo muito importante, porque a raiva é uma emoção que a gente tem muita dificuldade de lidar. Ou a gente guarda ela e ela fermenta dentro do nosso coração, principalmente no nosso estômago, dá gastrite, né? Dá dor de cabeça e tal. Ou então a gente vive explodindo por aí, ferindo as pessoas. Então, assim, é um capítulo importantíssimo, muito profundo. Então, convido vocês para uma grande viagem nesse estudo sobre a raiva. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou apresentar para vocês um livro da comunicação não violenta, que é O Surpreendente Propósito da Raiva. É um livrinho fininho, ó, mas precioso, que o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, o inglês, né? Um missionário, eu acho, né, minha gente? Que traz para a gente essa ideia muito boa de que a raiva é uma expressão de uma necessidade não atendida das nossas almas. E, inclusive, ele vai fundamentar a ideia de que a violência é uma expressão trágica dessa necessidade não atendida. Então, mais do que nunca, o Marshall está dizendo para a gente: cuida das suas necessidades, para você não viver por aí explodindo, para você não viver por aí engolindo raiva, né? E se você fica muito tempo, se você se demora tempo demais sem atender às suas necessidades, você pode se tornar violento sem querer. Então, bora cuidar das nossas necessidades, que são muitas. No nosso próximo vídeo, eu vou poder trabalhar com vocês essas necessidades. Mas antes, eu quero poder fazer o comecinho do comecinho. É a gente começar a identificar algumas situações que trazem raiva para a gente, para você já ir se familiarizando com isso. Não é qualquer coisa que te dá raiva, mas você precisa identificar o que é que costumeiramente te dá raiva. O que é que, na maior parte do tempo, assim, muita coisa dá raiva na gente, mas tem uma coisa que se repete, assim, tem uma situação que é muito comum que ela te dê raiva? Então, vamos a ela. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas, devagarinho, para você ver se você se identifica com algum. Então, vamos olhar devagarinho. Aí vai. Então, a primeira é um tipo de raiva que eu considero até ela muito útil, que é quando você tem indignação. É um tipo de raiva. É uma energia muito semelhante da raiva. É uma indignação que ela precisa estar presente para que você possa efetivar mudanças no seu cotidiano. Então, essas indignações boas que nos ajudam a ser melhor, viver num lugar melhor, faz falta e é importante. Não há não há nada que contradiga que a indignação não deve acontecer no nosso cotidiano. Os espíritos não falam sobre isso, né? Que não devemos sentir indignação. Tem indignações muito positivas, né? E eu queria dar um exemplo para vocês de uma indignação que eu senti. Não que eu seja modelo para alguém, mas só o que eu quero dizer que a indignação ajuda, né? Eu estava passando na frente de uma farmácia e na hora que eu estava passando, tinha um funcionário da farmácia batendo no outro, mas muito violentamente dentro da farmácia. E as pessoas da farmácia paradas, né? Então, quando eu passei e vi aquilo, eu comecei a gritar. E eu, o que que é isso? Vamos parar com isso! E aí levaram um susto, parecia que estavam num trânsito, né? Não é assim que se resolve as coisas. E aí ele começou a falar, eu nem me lembro o que que é que aquele funcionário falou em relação ao outro, mas não importa. Aqui a minha indignação diante de uma situação de violência, eu não podia passar indiferente àquilo. Realmente eu acredito que existem outras maneiras de lidar com as coisas que não seja pela violência física nem verbal. Então, naquele momento, a indignação que eu senti trouxe um benefício. Então, é uma raiva que ajuda a nos responder na emergência, no imediato. Ela ajuda a gente a ter força para agir. Então, essa raiva aí, se você não for violento, né, vale a pena. O segundo item
É quando eu sinto raiva por ter deixado de agir. Então eu começo a ficar com raiva de mim porque eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter dito, podia ter resolvido, mas eu não fiz. Em vez de eu aceitar isso, em vez de eu concordar com isso, eu paraliso na queixa. Esse lugar não é bom para a gente, não. Ficar morando na queixa de eu não ter feito como eu acho que eu deveria, não te ajuda. Então, isso te acontece frequentemente? Você sente muita raiva por ter deixado de agir? Então, o que eu posso dizer é, tá te faltando conexão. Você pensa em ações depois que a situação já passou. Então, para você não ficar morando na culpa, na queixa, na raiva de você mesmo, você precisa poder e juntar um pouco esse timing. Parece que as coisas acontecem, você fica meio distante, e aí depois que passa, você começa a sentir. Então, deve ter te acontecido alguma coisa que você se habituou a responder atrasado às circunstâncias. Então, é hora de você examinar o que está te impedindo de estar conectado com os acontecimentos quando eles estão diante de você. Terceira manifestação das raivas, né? É quando você provoca raiva no outro, quando você faz algum mal e você não reconhece que você agiu. Então, você vive provocando raiva nas pessoas no seu entorno e você não entende por quê. Porque você se justifica o tempo todo e não assume que você fez algo que trouxe consequências negativas. Então, como você tem dificuldade de sair do papel de bonzinho, de bacana, de legal, você fica com muito medo das consequências, das pessoas se afastarem de você, em vez de você assumir o que é realmente, eu fiz isso, sinto muito, gente, foi mal, não era isso que eu queria, você vai, entra na justificativa, né? Ah, não, mas também o cara me fechou ali na rua, não, mas também tiraram as coisas do lugar, não, mas também nada aqui é organizado, então. Quanto mais a gente justifica, mais raiva dá. Porque aquele que se sentiu lesado por você, ele não quer justificativas. Ele não quer explicações. Ele quer uma reparação. Então, oferece a reparação logo. Não fica se justificando. Nem sempre a gente é bonzinho, legal, bacana. Há muitas situações que a gente não vai ser uma pessoa legal. Nós não temos nível evolutivo para ser bom o tempo todo. Nós vamos ser muito ruinzinhos muitas vezes. Vamos agir mal muitas vezes. E o que que nós podemos? Ou fugir, ou podemos assumir. É, meu amigo, eu sinto muito. Foi mal. Eu gostaria de ter agido melhor, mas não deu. Então, a gente poder assumir as nossas precariedades, assumir que o nosso processo evolutivo ainda precisa de tempo para a gente crescer, é muito benéfico, né? Porque aí a gente pode prometer agir melhor na próxima vez. Então, precisamos sair desse lugarzinho de inocente, bonzinho e bacana, porque o lugar difícil, mas é um lugar de aprendiz, também nos pertence. Outra possibilidade que dá muita raiva quando a gente recebe mais das pessoas do que a gente dá. Olha que interessante, isso dá raiva. Os filhos adotivos sentem isso, relações afetivas que um é muito próspero, tem muito, ele dá muito para o outro que não gera tantos recursos assim, por exemplo, né? Quando você está em relações assim, que você recebe mais do que você dá, por poucas coisas você se irrita. E o outro não entende, porque ele te dá tanto. Como é que você pode ser tão mal agradecido? A questão não é que você é mal agradecido, a questão é que, por mais que você agradeça, nunca é suficiente, porque você recebe demais. Então, se você não consegue equilibrar isso, a relação fica insuportável e você começa a tratar o outro de forma muito agressiva, né? Então, se acontece isso entre pais e filhos, né? Quando os pais dão demais para os filhos e os filhos começam a maltratar seus pais, está na hora de fazer o quê? A dar menos. Ou você recusar receber, se você está do lado de cá. Comece a recusar receber para que você saia dessa situação de dívida e a raiva possa então aceder. Interessante que nesse caso, a raiva ela é igualzinha uma febre, sabe? Nesses casos todos que eu estou contando aqui para vocês, a raiva é uma febre que está acontecendo com você.
Seja porque você está recebendo demais, seja porque você está indignado, seja porque você tinha que ter agido e não agiu, seja porque você não está assumindo as consequências de suas ações, que é os exemplos que eu dei até agora, a raiva é uma febre. O que que a gente faz com a febre, né, minha gente? Para a gente eliminar a febre, precisamos descobrir a causa. Eu estou aqui dando algumas para vocês. Você pode estar tomando raiva dos outros para você, ou seja, é o outro que está numa situação lesiva e você fica com raiva no lugar dele. Isso também não ajuda. Isso não faz a pessoa agir, você não resolve a situação e você ainda fica mal. Então, cuidado para você não sintonizar com situações que não são suas. Veja bem, o sentimento, né, aquela emoção, aquela raiva ali é na história do outro, não é a sua história. Então, cuidado para você não tomar raiva dos outros para você, né? Você fica com raiva do amigo e você não estava nem lá naquela circunstância. Então, cuidado com esse lugar. Isso não é uma maneira de você demonstrar a sua amizade. Talvez você seja aquele que possa ajudar ao raivoso a mudar de opinião, a ter forças para agir e resolver suas carências. Outro exemplo. Eu falei do quando você recebe mais do que dá. Pode acontecer o contrário. Você começa a sentir raiva porque você dá mais, muito mais do que você recebe. Aí qualquer não que o outro dê para você, você não suporta. Que você sente raiva do outro não atender às suas necessidades na hora que você está precisando. Porque você, como você dá muito, você não aguenta o tempo do outro. Tem que ser no seu tempo. Você fica autoritário, impaciente, ressentido, carente e hipersensível. Cuidado com esse estado, que é um estado raivoso, perigoso para você, que a questão é, você fica esperando que o outro, a quem você dá tanto, reconheça que você é um doador maravilhoso e que te atenda o tempo todo às suas necessidades. Aí o outro fica escravo de você. Cuidado com esse lugar. Isso não é uma situação boa para ninguém. Ninguém pode se sentir obrigado a dar, como também ninguém pode se sentir obrigado a receber. A relação de receber e dar é uma relação de amor. Precisa ter gentileza no receber e dar. Precisa ter equilíbrio no receber e dar. Eu dou para você, você dá para mim. Eu dou para você, você dá para mim. E cada vez a gente tem mais vontade de dar. O que é gostoso, essa busca pela troca e pelo alimento afetivo que vai se dando entre nós. Continuando aí, o último caso pode ser que você esteja num caso de luto. Pode ser luto por perda material, pode ser luto por perda afetiva, pode ser luto por falecimento de alguém. Nós estamos no estado de luto toda vez que há uma perda vigorosa, né, na minha vida. Então, a raiva pode aparecer como uma expressão de eu não aceitar aquela perda. Então, é difícil aceitar que aquela pessoa querida morreu. É difícil aceitar que eu fui demitido de um emprego que eu gostava muito. É difícil aceitar que aquela pessoa que eu amava não me quer mais, não quer mais manter a relação comigo. É difícil aceitar o crescimento dos meus filhos e que eles foram para muito longe de mim. Então, eu também vivo um luto e às vezes eu posso sentir muita raiva, né? Então, a raiva, ela é natural desses estados. Agora, ela vai demorar e pode agravar o seu estado de manifestação quanto mais tempo você se demorar nesse lugar de não aceitação das perdas naturais da nossa vida, né, minha gente? Perder faz parte. Então, ok com os 7 itens? Esses 7 itens são esses que eu apresentei. Não estão no capítulo da Joana, tá? Eu trouxe aqui como um acréscimo. E eu queria apresentar para vocês também esse livro do Marshall Rosenberg, que para quem quer se aprofundar, pode ler um pouco mais aqui. Ele é o nosso criador da comunicação não violenta. Ele vai sustentar aqui que toda vez que a gente tiver uma necessidade não atendida, a gente pode estar vivendo um momento de muita raiva e é muito importante que a gente possa cuidar das nossas necessidades. Então, gente, nós vamos terminando aqui essa primeira parte e vamos continuar
no próximo bloco. Até já! Até já!